De acordo com um relato que apareceu na edição de fevereiro de 1978 da revista Flag Saucer Review, ocorreu um caso de paralisia durante um aparente contato imediato alienígena em 12 de novembro de 1976, na base aérea de Talavera, em Badajoz, na Espanha, perto da fronteira com Portugal. O incidente não foi apenas testemunhado por 3 militares, mas também resultou em graves e temporários problemas de saúde para um deles. Este incidente se desenrolou pouco antes das 2 horas da manhã, quando José María Trejo e Juan Carrillo Sousa, 2 soldados espanhóis, estavam em serviço de sentinela no estoque de combustível da base aérea de Talavera, quando ouviram um som estranho e repentino que imediatamente chamou a sua atenção. A princípio, esse ruído soava como uma típica interferência de rádio, que de repente mudou para um agudo e penetrante assobio que causou uma dor significativa nos ouvidos. Cada um agora estava alerta para a possibilidade real de um intruso, e assim começaram a investigar nos arredores. O som do assobio continuou por cerca de 5 minutos antes de repentinamente parar. Eles realizariam uma busca no entorno, não encontrando nada, nem mesmo nenhum sinal de violação de segurança. No entanto, apenas alguns momentos depois que essa patrulha foi realizada, o estranho som de assobio começou mais uma vez. Eles descreveriam este segundo assobio como sendo tão cortante e tão penetrante que temiam que os deixasse loucos ou que os seus tímpanos fossem rompidos. Mais uma vez, o som de assobio penetrante continuou por cerca de 5 minutos antes de parar de repente. Desta vez, no entanto, quando o som parou, uma luz brilhante foi imediatamente visível no alto, iluminando uma grande parte do solo abaixo. Este grande brilho durou cerca de 20 segundos antes de desaparecer, enviando a área de volta à escuridão nas primeiras horas da manhã. Pouco depois, um terceiro soldado, José Hidalgo, se juntou aos 2 homens confusos do lado de fora, trazendo consigo um cão de guarda. Hidalgo também tinha visto o grande brilho e estava se preparando para realizar uma ronda pelos perímetros da base. Os 2 soldados concordaram em se juntar a ele e, a caminho, seguiram para uma pequena cabana onde dormiam os outros soldados e o cabo Pavon. Eles acordariam o cabo e o informariam da situação potencial que se desenrolava. Ele ordenaria imediatamente uma busca completa na área, que os 3 soldados realizariam. Quando partiram, toda a área estava completamente silenciosa. Para começar, a busca foi tranquila e sem intercorrências. Na verdade, os 3 soldados estavam bem tranquilos graças ao cão de guarda que se mantinha calmo. No entanto, quando eles estavam se aproximando da próxima guarita, as coisas mudaram. Eles notaram que uma espécie de turbilhão surgiu em torno deles, estranhamente só parecendo afetar a área onde os soldados estavam. O vento repentino os fez apontar seus rifles. Cada um deles ficou o mais imóvel possível, com os olhos correndo ao redor da área, em busca de sinais de um intruso. Então, eles ouviram sons de galhos sendo quebrados. Eles soltaram o cão que imediatamente correu em direção à área de onde o barulho vinha. Os soldados esperaram, observando a área para onde o cão havia corrido, esperando ouvir latidos e rosnados quando localizasse quem ou o que quer que tenha produzido o som. Mas só havia o silêncio. Pouco tempo depois, o cão voltou para o grupo. Os homens notaram imediatamente como o animal parecia assustado ou com medo e parecia cambalear como se estivesse enjoado. Eles eventualmente conseguiram persuadir o cão a investigar a área em questão várias vezes. No entanto, cada vez que voltava para os homens, vinha choramingando, eventualmente circulando em torno deles, o que é algo que eles foram treinados para fazer para indicar perigo. Depois de alguns momentos, um dos soldados deu um grito na tentativa de obter uma resposta de quem estava escondido nas sombras. A essa altura, o cão de guarda começou a rosnar para a presença invisível, enquanto continuava a circular os 3 soldados. Então as coisas mudaram mais uma vez. De repente, o soldado Trejo experimentou uma estranha sensação de que havia alguém atrás dele. Ao mesmo tempo, notou o brilho de uma luz verde em sua visão periférica. Automaticamente, ele se virou para encarar o brilho verde.
Na frente dele, com cerca de 3 metros de altura, estava uma figura humanoide a uma distância aproximada de 15 metros de onde ele estava. Neste ponto, os 2 outros soldados também se viraram para enfrentar a estranha cena. Eles descreveriam o ser como tendo braços extremamente longos e uma cabeça pequena em comparação com seu corpo, que parecia ser composto de vários pequenos pontos de luz diferentes. Ele também parecia usar algum tipo de capacete. Embora todos os soldados tivessem certeza de que a figura estava no chão, ninguém se lembrava de ter visto seus pés ou pernas, quase como se sua parte inferior do corpo estivesse sem pernas. Trejo, que era de longe o mais próximo da figura, inicialmente se sentiu incapaz de se mover graças ao choque e medo. Então, depois de organizar seus pensamentos, ele levantou seu rifle e se preparou para atirar. No entanto, antes que ele pudesse puxar o gatilho, se sentiu incapaz de se mover. Além disso, uma fraqueza penetrante atravessava seu corpo. Mais tarde, ele recordaria que essa sensação só começou quando tentou apertar o gatilho da sua arma. Era como se ele sugerisse mais tarde que o ser tivesse adivinhado suas intenções. De repente, ele se sentiu caindo no chão e então gritou aos seus companheiros para que se abaixassem, pois iriam matá-los. Com isso, Trejo caiu de cara no chão, agora incapaz de falar e tendo problemas para enxergar. Atrás dele, porém, Carril, Sousa e Hidalgo estavam se preparando para disparar seus próprios rifles. Enquanto Trejo estava deitado de bruços no chão, os 2 soldados restantes abriram fogo. Mais tarde, eles estimaram que desencadearam entre 40 a 50 tiros entre eles. No entanto, quase imediatamente após a abertura do fogo, os 2 homens olharam com espanto enquanto a figura simplesmente desaparecia no ar. Uma vez que a entidade tinha ido, Carril, Sousa e Hidalgo correram em direção a Trejo para se certificar que ele não estava ferido. Ao fazê-lo, o estranho e penetrante assobio soou mais uma vez, desta vez com duração de cerca de 15 segundos. Então, o silêncio completo assumiu. Embora ele estivesse em grande parte ileso, Trejo tinha uma intensa dor no peito, apesar de não ter caído sobre ele ou ter sido atingido lá. Isso duraria aproximadamente 20 minutos e depois cessaria completamente. Nesta altura, quase toda a base tinha ouvido os tiros dos rifles dos soldados e tinham corrido para fora, eles mesmos agora prontos para enfrentar qualquer intruso que poderia ter invadido a base. Os homens fizeram o possível para explicar o que havia acontecido, mas a descrença era geral. Assim que o sol se pôs várias horas depois, uma unidade de cerca de 50 homens realizou uma busca completa na área. No entanto, não só foi encontrada nenhuma evidência da aparente presença da entidade, como nenhum único cartucho de munição foi descoberto na área em que os soldados dispararam suas armas. Dado que eles dispararam cerca de 50 tiros, pelo menos um deveria ter sido descoberto. Na verdade, eles deveriam ter sido espalhados por toda parte. Em uma perícia posterior dos fuzis usados pelos homens, foi descoberto que eles realmente haviam sido disparados. Talvez ainda mais estranho, porém, foi o fato de que nenhuma marca de bala foi descoberta no muro atrás de onde o estranho ser estava. Embora muitos dos tiros devessem ter atingido o alvo, os 2 soldados que dispararam os rifles estavam certos de que pelo menos parte deles deveria ter atingido o muro. Toda a base, incluindo seus superiores, ficou perplexa com o incidente. Vários dias depois, porém, eventos mais intrigantes se desenrolaram. Vários dias após o incidente, a visão de Trejo começou a piorar, tanto que ele mal conseguia enxergar. Ele acabaria sendo transferido para o prédio do hospital militar, onde ficaria praticamente inconsciente por cerca de 24 horas. No início, parecia que ele estava se recuperando e foi dispensado da enfermaria. No entanto, menos de uma semana depois, Trejo teve uma súbita recaída e foi transferido para o Hospital Badajoz. Ele permaneceria por lá 10 dias, enquanto médicos realizavam vários testes e exames dele. Estes variavam de testes de olho e audição para amostras de sangue e fezes, e várias radiografias. No entanto,
nada fora do comum foi descoberto. Ele acabou recebendo alta do hospital e voltou ao serviço. Depois de vários dias, porém, a doença misteriosa retornou, começando com ele temporariamente perdendo a visão. Embora sua visão retornasse, um sentimento avassalador de mal-estar não o deixou e ele acabou em 30 de novembro sendo transferido para o Hospital Del Aire, o hospital da Força Aérea, na capital Madrid. Muitos exames e procedimentos semelhantes foram realizados em Trejo durante o seu tempo no hospital. No entanto, como antes, os médicos não conseguiram encontrar nada fisicamente errado com ele, além de um desajustamento nervoso, provavelmente causado pelo encontro aterrorizante nas primeiras horas daquela manhã de novembro. Depois de várias semanas, ele foi novamente liberado. Desta vez, parecia que tudo o que estava incomodando, pelo menos em termos de saúde física, tinha acabado. Os acontecimentos e o que estava por trás deles permanecem um mistério completo, assim como detalhes sobre o que aconteceu com os cartuchos e por que não havia marcas de bala no muro atrás da estranha criatura. Nos anos 70, houve uma onda de avistamentos de UFOs e de contatos imediatos na Espanha. Se algum deles estão de alguma forma conectados ao incidente que se desenrolou na base aérea de Talavera, não é certo.